Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nicolas Ávila Santos, estudante do Rui Barbosa, estudante do segundo ano do ensino médio do Rui Barbosa. Hoje eu estou aqui com o Luiz Oneide Nonemark para fazer algumas perguntas para ele sobre a experiência de ser uma das principais vozes da Rádio São Luís. Primeiro de tudo, como eu acho que a maioria das pessoas sabe, a Rádio São Luís é a pioneira na nossa cidade. Há quanto tempo o senhor trabalha nessa rádio? Primeiro, Nicolas, satisfação recebê-los aqui, né? Obrigado. Eu gosto muito de conversar com os estudantes e especialmente porque o nosso objetivo também é sempre renovar os nossos ouvintes. Eu estou aqui na Rádio São Luís desde 1986, então já são 36 anos, né, de emissora. Caramba! Faz tempo. Esse tempo. O senhor já trabalhou em outras rádios? Trabalhei, mas muito rapidamente. Eu, quando tinha 16 anos, trabalhei meio ano assim em Cerro Largo. Aí, em 85, eu vim para cá, quando abriu a FM 97, e eu trabalhei durante um ano. Ok. Isso em 85, daí em 86 eu vim para São Luís. Estou até hoje aqui. O senhor veio aqui e aqui está hoje. Exato. A Rádio São Luís é líder de audiência. Como é para o senhor estar na frente da... Como que é? Ser basicamente o rosto de uma das maiores rádios da cidade. Bom, para nós é uma satisfação. A gente faz muito para que isso aconteça, né? Porque acredito que seja assim, o objetivo de toda a rádio, né? Ser líder de audiência para poder comercializar também os seus produtos. Então a gente faz um esforço com programação, principalmente programação, equipe de trabalho, e transmitindo aquela credibilidade. Então, para nós é uma satisfação hoje, graças a Deus, já há muito tempo estar nessa liderança. Ok. Como é que é? A Rádio São Luís ela tem esse grande auditório aqui. O que motivou a construção desse auditório? Quando eu cheguei em 86 na Rádio São Luís, ela funcionava na rua Venâncio Aires. Aqui, Venâncio Aires. E tinha um auditório lá. Muito bonito, inclusive com alguns programas de auditório. Vários artistas famosos começaram a sua carreira lá. E depois, em 87, por questão de venda de prédio, a gente teve que locar nesse local, na Rua São João, onde estamos até hoje, que era uma casa, inclusive uma casa residencial. Então a gente se adaptou e sempre fiquei com aquela vontade, né, de ter um auditório na rádio. E graças a Deus conseguimos isso, não faz muito tempo, porque depois de toda a reforma, numa parceria com o proprietário do imóvel, a gente conseguiu fazer esse auditório, principalmente porque nós gostaríamos de dar sequência ao Show de Calouros, que era um festival que a gente idealizou e realizava pela região, aqui na cidade e também na região. Então, antes da pandemia, a gente conseguiu fazer 2 edições. Do Show dos Calouros? Exato. E depois teve a pandemia, não realizamos mais. Ainda é um sonho de resgatar. Mas, enquanto isso, outros programas são apresentados aqui. A gente usa para gravação, inclusive, do Camperiando, que é entrevista com o artista, e também a apresentação do programa Galpão de Estância, que é o único programa de auditório hoje que a Rádio São Luís tem. A gente faz nesse local. Mas pretendemos, muito em breve, resgatar o Show de Calouros, que é o objetivo maior deste auditório. Ok. A Rádio São Luís está sempre envolvida com várias questões sociais. Qual é a motivação que leva a rádio a se envolver nas ações que atendem às necessidades do povo da região? Bom, toda empresa ela tem que ter um compromisso social, né? Toda empresa, além de buscar a sua rentabilidade para poder manter o seu padrão de qualidade e também remunerar os seus colaboradores e também ter investimento, mas ela tem esse compromisso com a comunidade. E a gente sempre teve, inclusive, até uma menção honrosa na Câmara de Vereadores há um certo tempo, que a Rádio São Luís foi declarada uma emissora de utilidade pública. Então, se você pesquisar nos anais da Câmara de Vereadores, nós temos essa honrosa contribuição do Poder Legislativo à nossa emissora. E esse é um compromisso que acho que todo veículo de comunicação tem, mas a Rádio São Luís faz assim, de uma forma muito discreta.
ela não faz para lograr êxito, ela faz para atender exatamente as necessidades da comunidade. Mas a gente sempre busca, principalmente, no coletivo, né? Ou seja, atender o coletivo e não muito a parte individual das necessidades das pessoas. Ok. Para o senhor, qual é a maior dificuldade na atualidade para a rádio, já que hoje em dia a gente vive na época da internet, onde a maioria das pessoas não escuta tanto a rádio? Tu sabes que eu vou discordar um pouco dessa questão de não escutar tanto rádio. Aumentou a audiência do rádio depois com a internet. Por exemplo, e principalmente agora com a migração para o FM. Antes você só tinha um canal, né, que era no AM, o 1060. Aí muitas pessoas que trabalhavam nos seus escritórios tinha aquele chiado do AM, não conseguiam ouvir. Quando chegou a internet, que o rádio colocou o som na internet, as pessoas trabalhando começaram a ouvir mais o rádio nos seus escritórios, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, porque aí abriam o link e minimizavam e ficavam trabalhando normalmente, escutando o rádio. Deixavam tocando de fundo enquanto faziam suas atividades rotineiras. Exatamente. E aí depois, quando veio a rede social de uma forma mais abrangente, a gente consegue, inclusive, falar para as pessoas que residiam aqui, para as pessoas que têm familiares aqui, que hoje estão morando em outras cidades. Por exemplo, pessoas que vão embora hoje conseguem, inclusive, sintonizar a rádio pelos aplicativos e linkar no seu carro de som, né? E viajam escutando a Rádio São Luís. E eu até não entendia muito como é que era esse processo. Aí eu tive a humildade de perguntar para alguém, mas como é que tu está aí em Pelotas escutando a Rádio São Luís e viajando, né? Porque parado eu sabia que você estava escutando no computador. Não, eu faço aqui no meu aplicativo, eu baixei o aplicativo da Rádio São Luís, linko no sistema de som do caminhão e faço as entregas aqui na cidade, em toda a região, escutando a Rádio São Luís, porque eu nasci em São Luís, tenho uma saudade de São Luís, meus familiares residem em São Luís. Então, com o advento da internet, aliás, com a chegada da internet, eu tenho a impressão que se multiplicou, não sei quantas vezes, mas se multiplicou muitas vezes a audiência do rádio. Hoje tu escuta a rádio não só pelo rádio, pelo aparelho, você escuta a rádio pelo aplicativo, pelo Facebook, você consome rádio também com as notícias. Nós temos notícias no site, tem notícias nas redes sociais. Então, se as pessoas às vezes não querem saber uma coisa de São Luís, elas vão lá e acabam buscando aquela informação e compartilhando, inclusive, com outras pessoas também. Então, se multiplica. O rádio melhorou muito. Claro que tem emissoras de rádio que pecaram, porque não aderiram, acharam que a internet era uma concorrência. Nós, aqui da Rádio São Luís, entendemos que a internet foi uma aliada da Rádio São Luís. E por isso que nós melhoramos a audiência. Ok. Como é o processo de criação da rádio? Há uma equipe própria para isso, para escolher as pautas dos programas, ou cada locutor é responsável pela montagem do programa? A princípio, o jornalismo tem uma sequência, né? Exatamente, todo mundo fica atento, né? A produção e também os repórteres, os locutores, ficam atentos ao que está acontecendo. Porque o nosso objetivo principal é fazer uma emissora mais local, gerar informação mais local. Não que nós se omitimos da informação nacional, mas a prioridade é transformar a notícia daqui para ser consumida pelas pessoas daqui e também de fora. Entendeste? Quando tem uma informação em nível nacional que repercute, por exemplo, uma decisão que vai afetar a aposentadoria das pessoas e é votada no Congresso, você busca a informação, publica essa informação e repercute aqui também, porque as pessoas aqui do local vão ser atingidas por essa decisão em nível nacional. E as pessoas hoje com o WhatsApp, elas colaboram muito com pautas. Você está viajando, você confere daqui a pouco um acidente, por exemplo. Você já faz a foto, já manda a informação. Você tem uma informação lá na sua comunidade, no outro município, você já compartilha com a gente. Então, as pautas elas chegam até nós e a gente vai fazendo uma triagem, né? Porque tem algumas que talvez não tenham
assim tanta importância, ou não seja porque não tem importância, talvez pelo fato de que há um acúmulo de informação, você tem que priorizar aquelas que interessam mais para a repercussão do público. Ok. Agora, já emendando uma pergunta interessante. Como a rádio sempre está informada dos acontecimentos? Isso se deve aos bons relacionamentos que a rádio possui? Exato. Quando você tem um bom relacionamento e você tem credibilidade, principalmente, as pessoas sentem até, parece que aquela necessidade de informar a nossa equipe. Então elas compartilham, né? Logicamente que se você não tem nenhuma aproximação com as pessoas, se você não tem esse relacionamento, se você não tem esse carisma com o público, talvez elas nem vão ligar para você. Mas como a gente tem uma interatividade, por exemplo, as pessoas mandam uma mensagem, a gente cita o nome, a gente agradece aquela pessoa, elas se sentem abraçadas e participantes do rádio, né? E aí, quando acontece qualquer fato, elas compartilham com a gente e sempre desta forma a gente vai coletando informação também. Ok. Agora, o senhor poderia fazer um apanhado de como é trabalhar para os são-lizenses, em benefício dos são-lizenses e também da região? Através do rádio, do trabalho voluntário? Em geral, eu diria. Bom, pelo rádio, né, que é o nosso tema principal, assim é muito gratificante, né? É muito gratificante, porque você acordar cedo, saber que muitas pessoas estão te esperando para acompanhar as informações, para serem abraçadas, como você disse, para receber um alô, para ouvir aquela música que as pessoas gostariam de ouvir. É algo assim gratificante, porque o rádio, para muitas pessoas, é a companheira do seu dia a dia, né? Ela é a companheira. Eu recebo... Cedo de manhã indo para o trabalho, ouvindo a rádio, exato, voltando para casa com a rádio. Tem pessoas que levantam cedo, e quando nós criamos um programa de madrugada, e chegamos a oferecer para alguns anunciantes, mas é muito cedo, né? Às 5 horas da manhã. Aí depois meu colega chegou a me pedir mais meia hora, ou seja, eu quero começar às 4h30, para poder atender todo esse público que levanta cedo, que me manda abraço, eu não consigo atender até às 7 horas, né? Então tem pessoas que acordam cedo e que já começam a consumir rádio. E muitas pessoas levantam, preparam o seu chimarrão, e às vezes estão sozinhas. E quem é a companhia? É o rádio. Ouvir uma boa música já bem cedo para acordar, para ouvir as primeiras informações. Então isso é muito gratificante. É gratificante também você dar uma informação que ela vai contribuir para aquela pessoa e para a sociedade. Ou seja, quando você vai fazer uma transmissão também, a gente quando sai para fazer uma transmissão, a gente sai do habitat. Fazer aqui é muito melhor, né? Mais confortável. E aí você fica às vezes até pensando, mas eu vou sair daqui para falar lá da região, lá de São Paulo das Missões, ou lá de São Pedro Butiá, ou lá da Bossoroca. Só que quando você chega lá, você vê que aquelas pessoas estavam esperando, né? E elas ficam muito agradecidas por mostrar a região, mostrar eles, porque agora, quando eu digo mostrar, além do áudio, tem o vídeo também, né, que você transmite pelas redes sociais da rádio. Uhum. Então elas ficam assim muito lisonjeadas, muito agradecidas, e talvez elas sentem-se muito mais honradas e valorizadas do que a gente que é bem recebido. Então considero e concluo dizendo que é muito gratificante você fazer rádio em prol da comunidade. Ok. Muito obrigado por todas as questões, mas agora eu tenho um último pedido. O senhor poderia deixar uma mensagem, não só para São Luís, mas para todas as cidades ao redor aqui, perto do município? Bom, a mensagem é uma mensagem assim de positividade, né? Para que as pessoas continuem confiando mais em si, né? Acreditando muito no potencial do seu município, acreditando no potencial das pessoas que estão ao seu redor, porque acredito que São Luís, além da força no negócio, né, na agricultura, na pecuária, que sempre a gente pautou por isso,
tem assim uma força muito grande na parte cultural, que talvez é pouco explorada e que nós precisamos explorar e valorizar mais esta questão cultural. Você fala muito em turismo, mas nós temos que oferecer alguma coisa para que o turista venha. E eu acredito que o que mais nós temos é a parte cultural, que talvez já faz com que as pessoas até façam excursões para vir assistir, né? Não só os artistas, mas também outros aspectos aqui também de pontos turísticos que nós temos. Então a nossa mensagem é que as pessoas acreditam mais em si, acreditam na cidade e que nós possamos cada dia transformar um pouco mais a força que nós temos em melhores resultados para a geração de emprego, para a geração de renda e especialmente apostando na educação, né? Para que as nossas lideranças busquem mais incentivo para a educação, porque acredito que uma cidade, um município, uma região só cresce à base da educação.